Quero pedir aos irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 14, e versículos 26 e 27, acompanharmos esta leitura. No temor do Senhor há firme confiança, e Ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Agora, por favor, abram as suas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Versículos 32 e versículos seguintes. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo a herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Vamos prosseguir no capítulo 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisseis ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo
o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Digam comigo: o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. É do conhecimento dos irmãos que medo difere muito de temor. Se fizermos uma comparação entre medo e temor, nós vamos ver que há diferença. O medo por si só respeita a presença de alguém que está à frente, de alguém que fiscaliza, de alguém que observa. O temor não. Respeita na presença e respeita na ausência. O temor a Deus, a Bíblia nos diz que é o princípio da sabedoria. O temor a Deus é uma fonte de vida que preserva dos laços da morte. À luz da Bíblia, nós sabemos que há a morte física, a desintegração do nosso corpo, e também a morte espiritual, a separação de Deus. E enquanto estamos neste vale de lágrimas, neste mundo mau, precisamos pedir ao Senhor diariamente que Ele nos dê temor, para que as nossas vidas sejam preservadas dos laços da morte. Por incrível que pareça, nunca se viu tanta gente morrendo, porque estão perdendo o temor a Deus. E quando analisamos, observamos a vida de alguém, ficamos estarrecidos. Não é possível. Não posso acreditar. Coisa dessa natureza não pode acontecer. Com quem? Nunca esqueça, o temor do Senhor é uma fonte de vida para lhe preservar dos laços da morte. São muitos os laços e de diversas formas e de maneiras variadas que nós somos atacados.
Mas peçamos a Deus, Ele nos dê temor, 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 temor. Não devemos nos esquecer nunca. Nós entramos no Evangelho, mas precisamos ter a consciência de que o Evangelho precisa também entrar em nós. Assim como se coloca uma peça de ferro no fogo, depois de certo tempo que ele recebe a combustão, o calor, o aquecimento, então aquela peça começa a ficar vermelha. O que é que está acontecendo? O fogo está entrando no ferro. Nós entramos no Evangelho, mas precisamos ter a certeza, o Evangelho está em mim, o temor a Deus. Eu não posso, eu não devo praticar tal coisa, porque eu temo a Deus. Sou cidadão do céu, morando aqui na terra, mas sou cidadão da cidade celestial. Não posso me contaminar. Assumi compromisso com Deus. A minha vida tem que ser diferente. Voltemos para o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Coração e alma. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Mas todas as coisas lhes eram comuns. Há uma diferença muito grande para os dias que nós estamos vivendo. É bem verdade que é uma outra geração, mas eu quero assegurar aos irmãos que o Senhor não mudou, Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. E nós precisamos nos moldar à Sua palavra. Porque se a palavra não tiver condição de desfazer, de desmanchar, de tornar sem efeito a influência do mundo, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, será muito difícil atravessarmos este vale. Mas quero chamar a atenção dos irmãos para darmos crédito a esta palavra, na sua simplicidade, na sua singeleza. Era o coração e a alma da multidão dos que criam, dos que abraçavam a fé. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Quando alguém era abençoado, aquela pessoa estava feliz porque foi abençoado aquela pessoa. Não ficava com inveja, reclamando, porque não existe hoje pessoas que não ficam felizes com a felicidade, a prosperidade e a bênção do outro, mas nós precisamos dizer, como diz a Bíblia, eu estou feliz,
pela sua vitória, pelo seu livramento, pela bênção alcançada. Era um o coração e a alma. A alma é tudo aquilo que governa o corpo. E segundo a Bíblia, a alma é a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo entendimento. Alguém pode trazer qualquer uma outra qualificação, eu fico com a Bíblia. A alma é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha, que ilumina, que revela todo o entendimento. Alma é isto, e era um coração e a alma dos que criam, e ninguém dizia nada que é meu próprio, é nosso, porque a Bíblia diz: tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Os irmãos, observem que coisa especial é a graça de Deus na vida da pessoa. Às vezes não canta muito bem, não é bem parecida, não tem uma voz eloquente, é subtonada, mas a graça de Deus preenche, supera. E alguém diz: eu não entendo isto, eu canto também, mas a igreja não recebe, não glorifica, é fanhoso, canta por dentro do nariz, mas o nome do Senhor é glorificado. A graça, a graça, a graça, a graça, a graça. Aleluia! E em todos eles, isto quer dizer, ninguém criticava, porque a Bíblia diz: e em todos eles havia, quem completa? Abundante graça, abundante graça, abundante graça. Eu espero que o Senhor Jesus derrame sobre nós esta abundante graça. Pastoreei a igreja no Rio Tinto, e naquela região tem uma congregação chamada Maracujá. E um dia estávamos ali, e o irmão estava orando, e ele disse: Senhor, tu sabes que eu sou brobró. Mas havia sobre aquele irmão que se dizia brobró abundante graça. Quando lhe era dada a oportunidade para dar um testemunho, a gente aprendia sempre alguma coisa. Deus reservava para ele algo especial e que tocava em nós. E a gente chorava e glorificava a Deus e exaltava a Deus. E se dizia: eu gosto de ouvir esse irmão que se diz brobró, porque sobre ele havia abundante graça, como naqueles dias na igreja. E eu espero que nesta noite também esta abundante graça seja derramada sobre nós. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido,
e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Repitam comigo outra vez: o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Fisicamente, ninguém quer morrer. E os irmãos imaginem morrer espiritualmente. Muitas vezes eu digo em minhas palavras, nas minhas falas, que não pode haver coisa pior do que o silêncio de Deus na vida do crente. E principalmente crente pentecostal, crente da Assembleia de Deus. Ele suporta passar necessidade, privação, falta de alimento, coisas semelhantes a estas, mas ele não suporta ficar Deus calado para com ele. Ele quer ouvir Deus falar com ele, ou exortando, ou consolando, ou repreendendo, mas ele quer ouvir: fala, Senhor! Fala, Senhor! E os irmãos já pensaram a gente falar, gritar, clamar e Deus não responder? A gente fica em desespero. Eu quero ouvir a tua voz. A quebra da nossa comunhão com Deus, da nossa convivência espiritual com Ele. Olhando para as páginas áureas da Bíblia, nós observamos que o nosso pai na fé, Abraão, ele passou por um período muito difícil. Deus silenciou para ele. Mas num dia como este, Deus se revelou a Abraão e disse para ele: eu sou El Shaddai. Eu sou Deus Todo-Poderoso, Abraão. Eu sou para você como um seio materno cheio de leite. Vou revigorar as tuas forças. Vou agora confirmar tudo que te tenho prometido. Não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e operando eu, quem impedirá?
Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. E o cerne da história, o ponto culminante, e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, observem isto, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Agora vejam a ousadia de Pedro. Paulo, o apóstolo, ele disse que passou 15 dias na casa de Pedro. Foi para os bosques da Arábia e depois para Jerusalém. Mas alguém quer começar logo de Jerusalém, você tem que ir para a casa de Pedro. Dá para aceitar isso de bom grado? Você tem que aprender a conviver com o pescador da praia da Galileia. Paulo disse: eu passei 15 dias na casa de Pedro, fiz um estágio. Fui para os bosques da Arábia e depois para Jerusalém. Ele aprendeu 15 dias na casa de Pedro. Diferente de hoje, alguém quer ir de logo para Jerusalém. Não, você não vai de elevador, você vai de escada. Vai subindo a escadaria devagarzinho, de degrau em degrau. Tenha paciência, o olhar do Senhor está lhe acompanhando. Você não pode subir de elevador, não. De elevador é perigoso, vá pela escada. Está entendendo como Deus está falando com você nesta noite? É pela escada, não é pelo elevador. Você vai chegar lá, mas vá pela escada. Vejam a ousadia de Pedro. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito para preservar a nossa alma dos laços da morte. Quantos laços foram armados? Quantas ciladas preparadas para prender os teus pés, mas o Senhor te deu livramento. Você sabe muito bem que a sua vida é um milagre. Dá para glorificar a Deus, a sua vida é um milagre. A morte tem rondado, dado cotovelada em você, mas você está firme. Eu estou aqui, eu estou de pé. Jesus é meu ajudador, eu não vou morrer agora, não adianta. E eu quero te dizer nesta noite que esta enfermidade, esta doença não é para a morte, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Crê tu desta forma, toma posse e glorifica o teu Senhor, porque Ele é fiel na tua vida. O temor do Senhor é uma fonte de vida, para te preservar, para te guardar dos laços da morte.
Você esteve na beira do abismo, mas o Senhor te puxou com muita calma. Vem cá. Vejam agora a ousadia do pescador da praia da Galileia. A intimidade, a comunhão dele com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Porque aquilo que tiver oculto a você, se você orar, Espírito Santo vai revelar. Acredita desta forma? Há 15 dias passados eu estava orando para o Senhor me revelar aonde eu tinha guardado minha carteira profissional. E eu procurei tudo em casa, tudo, e não encontrei. Eu mesmo procurei e eu mesmo não encontrei. 15 dias de oração. E a semana passada eu cheguei em casa e disse: irmão Daniel, me dá uma ajuda, companheiro. Procura aqui nesses livros, se porventura coloquei aqui. E eu vou subir. E quando eu fui entrando no meu quarto, o Espírito Santo disse: a primeira bolsa está a sua carteira. E eu disse: eu já procurei tudo, não posso, não dá. Mas o Deus a quem nós servimos pelo Espírito Santo, Ele penetra todas as coisas, e ainda as profundezas de Deus. E na primeira bolsa tirei tudo de novo, estava a carteira. O Espírito Santo pergunte a Ele: glorioso Espírito Santo, como eu faço isso aqui? Como eu desmancho isso aqui? Como eu resolvo isso aqui? Como é que eu vou tornar sem efeito isso aqui? E o Espírito Santo vai revelar. Os irmãos acreditam que o Espírito Santo está na igreja? Espírito Santo está na igreja, na vida dos crentes. Agora há pouco nós estamos perguntando ao Espírito Santo. Mas se perguntarmos a Ele, vai revelar. Ele vai revelar. Ele vai dizer aonde está escondido, o que está oculto. Se tem alguma trama preparada contra você, Espírito Santo vai desbaratar os inimigos. É só orar. Espírito Santo, desbarata os inimigos que fizeram uma trama para prender os meus pés, para atrapalhar a minha vida, para impedir a minha carreira. E Espírito Santo vai tirar. Vai, Ele penetra todas as coisas. Ele vai lá. A ousadia de Pedro. Um pescador, mas cheio do Espírito. Não importa, pode ser uma lavadeira de roupa, cheia do Espírito. Pode ser um pegador de caranguejo para sobreviver, mas cheio do Espírito. Ele vai fazer a diferença. Aonde chegar, o nome do Senhor vai ser glorificado. E alguém vai dizer: não suporto ouvir este homem. Parece que ele extrai lá de cima do céu. Eu não sei de onde tira tanta coisa preciosa. É do tesouro do Senhor Jeová, que está aberto nesta noite para todos nós. Ananias
Por que mentistes ao Espírito Santo? E retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava no teu poder? Os bens, eles são teus, mas tudo que você tem, foi Deus quem proveu para você. É Ele quem está provendo, é Ele quem está trabalhando. Deixa-me te dizer, o mundo espiritual está entrando em ação ao teu favor, porque o teu clamor, o teu grito, as tuas lágrimas já chegaram diante de Deus. Ele vai se levantar como varão de guerra, porque ele nunca perdeu uma batalha, é invicto. E Ele tem autoridade para dizer para nós: eu sou o Alfa e o Ômega. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E com Deus temos que tratar de forma séria, fiel, correta, justa. E a estas palavras pronunciadas pelo apóstolo, Ananias, ouvindo estas palavras, caiu, morreu. E um grande temor veio sobre todos que isto o ouviram. E os moços que assistiam na casa de Deus, os mancebos, os jovens, cobriram o corpo de Ananias e transportaram-o para fora e o sepultaram. E ninguém saiu para dizer à mulher de Ananias. Hoje ninguém pode saber de nada que coloca logo na internet. E por falar em internet, eu quero prevenir aos irmãos: tenham cuidado. Tenham cuidado, tenham cuidado, porque alguém pode aproveitar e de um argueiro fazer um cavaleiro na sua vida. Um cavaleiro de más notícias, de coisas obscenas, e jogar o seu nome por aí afora. Tenha cuidado. Porque o inimigo está com um balde de tinta e com um pincel para sujar a roupa dos crentes. Mas nós precisamos cedo da manhã lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. E dizer para o inimigo: nenhuma condenação há mais para mim. Eu estou em Cristo Jesus, o meu Senhor. Não tenho mais compromisso com você. A aliança foi quebrada. Eu pertenço a Cristo. Sou cidadão do céu. Meu nome está escrito no livro da vida. Ninguém correu para dizer a Safira. A igreja permaneceu ali, debaixo do temor de Deus. E pelo espaço de quase 3 horas, a mulher entra no templo. Novamente Deus usa o mesmo Pedro. Não importa. Pode ter sido uma tapera velha, agora é um edifício para Deus.
Porque alguém quer apontar, mas era fulano, e o que é que tem? Ele agora é nova criatura, ela agora é nova criatura. Tira a tua mão de acusação daí. Não torne comum a quem Deus purificou. Eu louvo e glorifico a Deus por isto. O meu Jesus não mudou. Ele olha do céu para a terra e vai buscar lá no lixo e diz: eu vou colocar no lugar de príncipe. Dá para glorificar a Deus? Foi Ele quem fez isto com você e por você, e vai fazer muito mais. Tome posse, porque Deus vai abrir a porta e você vai entrar por ela. Deus sabe a quem se dirige neste auditório. Ele conhece perfeitamente tudo da sua vida. E em especial a sua humilhação, as vergonhas e decepções. Mas agora é Deus quem está se levantando para colocar as coisas em ordem. O arco da impiedade vai se quebrar e você vai triunfar. É Deus, 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 é Deus. Eu costumo dizer: não brinque com Deus, não brinque com Deus, não brinque com Deus. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? O temor do Senhor é o quê? Já esqueceram? O temor do Senhor é o quê? Uma fonte de vida, uma fonte de vida, uma fonte de vida, uma fonte de vida. E o que é interessante é que esta fonte continua jorrando, ela não para de jorrar. Uma fonte de vida, uma fonte de vida, uma fonte de vida. Ela vai passando por aí. Ela vai passando por aí, esta fonte, vai tirando a impureza, vai purificando, vai limpando, vai abrindo espaço. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se contente com o que você tem. Porque quem não tem o que você tem, vive também. E vive sem murmurar e sem reclamar. Agradece todos os dias. Dá para aceitar isso de bom grado? Não é pastor Zé Carlos, não. É o Senhor, o teu Deus, o teu dono, o teu amigo que te conhece, que anda contigo, que caminha ao teu lado. Eis aí a porta. Os pés dos que sepultaram o teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e morreu. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Foi congregada ao seu povo. E houve um grande temor
E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. O temor do Senhor, repitam comigo, o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. O inimigo está procurando uma oportunidade, porque ele é oportunista. Mas você vai pedir ao Senhor: preserva a minha vida, Jesus, dos laços da morte. As tuas promessas hão de se cumprir na minha vida, uma após outra. Porque a você importa caminhar até 1265 dias. Dá para dizer amém? Prossiga a viagem. Prossiga a viagem. Prossiga a viagem. E peça a Deus que Ele lhe preserve dos laços da morte. Breve os trabalhos serão findos. Faz